Olá, meus queridos e queridas de todo o planeta. Faz tempo que eu não falo com vocês no vídeo, deixa eu tentar balançar menos a mesa aqui. Mas eu venho hoje em missão responder uma pergunta que muito comumente tem aparecido para mim e eu quase sempre me reservava o direito de não falar sobre ela, tentava ficar quietinho, mas eu acho que chega um momento em que talvez eu precise discursar um pouquinho sobre isso. Até porque não é algo que está totalmente resolvido, mas é algo que bate no meu coração, né? Então, como eu represento um grupo, represento um clã, represento uma tribo, eu acho que é interessante falar. Eu gosto sempre de fazer vídeos um pouco mais longos, um pouco mais embasados, quase como se fosse uma palestra mesmo. Mas eu senti logo de responder a essa pergunta que vem deste irmão. Ele fez ela um pouquinho grande, eu vou lendo aqui uns pedaços e na sequência vou respondendo. Mas aí já serve até para que na sequência a gente possa interagir, né? Se engajar um pouquinho dentro desse conteúdo e de repente novas dúvidas ou novos comentários ou novas colocações dentro desse vídeo que eu estou fazendo agora possam me ajudar, né, a nortear a resposta que eu tenho ou a forma com que eu vejo esse assunto em si. E este assunto, neste momento, é falar sobre ceticismo e sobre ateísmo. Embora eu também esteja, neste momento, bastante estudante das filosofias de amor livre e não monogamia, em especial do ponto de vista político da coisa, né? E não só sobre poliamor ou relações múltiplas, etc. Não é esse o viés do meu estudo em si, mas tenho achado interessante essa vertente, que querendo ou não, ela esbarra lá no Tantra, ela esbarra lá no não patriarcado e ela esbarra lá no não capitalismo, ela esbarra lá nos assuntos de esquerda e direita e lulis e bolsonares. Então é uma temática interessante da gente discutir, em especial essa galera que curte o autoconhecimento, que curte as medicinas da floresta, que curte o autoconhecimento, o desenvolvimento, né, de modo geral. Então, sem mais delongas, vamos partir para a pergunta do rapaz. E deixa eu colocar aqui o coisinho para melhorar o som. Pronto. A pergunta do rapaz. E a pergunta do rapaz quer começar assim. Olá, querido, muito bom dia. A minha primeira dúvida com você é o seguinte: como você faz para ajudar as pessoas nessa perspectiva de ateu? Então vamos lá. Em momento algum, embora às vezes eu até comente assim, sou ateu, não sou ateu, mas talvez isso ainda é de maneira muito insípida, né? Muito assim, sem sabor, sem cheiro, sem gosto, sem nada. É só mesmo uma nomenclatura ou uma resposta rápida à tentativa externa de que as pessoas sempre fazem, de que a gente é obrigado, né? Existe uma obrigatoriedade no crer, né? Existe uma obrigatoriedade no ser, e às vezes quando você se declara um tanto cético, um tanto ateu de determinadas coisas, você já sente logo de cara assim, opa, mas como isso? E como pode isso? E como que pode? Ele vai falar na sequência na pergunta aqui, como que pode o pastor ser ateu, né? E aí, sei lá, tem muitas formas de olhar isso, tem muitas formas de enxergar isso, tem muitas formas de se abordar esse tema ou sentir a realidade, né? A verdade de cada um. Eu gosto sempre de começar meus vídeos, meus textos, minhas falas, dizendo que assim, eu não sou dono da verdade e eu literalmente não quero convencer ninguém de nada sobre nada. E o ateu em si, o ateu raiz mesmo, ele quer provar que Deus não existe, né? Eu não tô nem aí com essa prova ou com essa falta de prova, né? Por exemplo, a questão dos extraterrestres. Você acredita ou não? Bom, não sei, eu ando acreditando naquilo que eu experimento, eu ando acreditando naquilo que eu sinto. Porque se eu sinto, não tem como eu dizer que eu não acredito, eu estaria sendo um idiota, né? Estaria sendo um abestado, né, em falar que eu estou vendo aqui essa bala e como é que essa bala não existe se eu estou vendo, ou se eu estou sentindo o sabor dela, como é que eu vou declarar que ela não existe? Então, o que eu sinto, vejo e experimento, isso não tem como negar. Então, não é porque não tem provas da existência que também não existe, né? Fica a dica para a gente pensar por este ângulo. E aí ele pergunta exatamente começando assim, como é que você faz para ajudar as pessoas nessa perspectiva de ateu? Então, eu já inicio dizendo que eu não tenho uma perspectiva de ateu, né? Eu não me declaro ateu, eu tenho me declarado talvez cético, digamos assim, né? Já fui muito crente, já fui muito cristão, cristão evangélico, protestante mesmo, eu sou pastor, não sei ainda. São nomenclaturas que talvez não fazem mais diferença, porque o que importa mesmo é ajudar as pessoas. Ele vai continuar esse assunto aqui na pergunta, mas a perspectiva de ajudar é porque é nossa missão, de alguma forma, colaborar com o bem-estar da vida do próximo. Então, independente de ser ateu, de ser cristão, de ser religioso, de ser espiritualista, de ser universalista ou não, eu acredito que é uma missão, né, do ser humano trabalhar no desenvolvimento de si próprio e também no desenvolvimento de outras pessoas que estejam ao seu redor ou que efetivamente estejam sob o seu cuidado. Então, ser ou não ser ateu não faz diferença em termos de ajudar ou não ajudar as pessoas. E na sequência ele pergunta assim, você ainda lê a Bíblia?
para as pessoas ou o que você prega? Não sei se é bem assim que se fala. Então, não leio a Bíblia, embora eu considere que sim, a Bíblia com bastante ressalvas, assim como qualquer outro livro supostamente sagrado, tem ali suas estranhezas, né, do ponto de vista de congruências linguísticas, questões de interpretação, questões de tradução, questões de semântica, questões de várias coisas que houveram extremas deturpações, em especial se você pegar um pouquinho deste assunto aí de monogamia, de patriarcado, né, do império, da mão pesada da religião sobre as pessoas de certa forma, né, dessa falta de democracia na fé, digamos assim, né? Porque se você precisa basear toda a sua fé baseada num único livro, que é o caso que o cristianismo prega, né? Não há outra verdade que não seja a própria Bíblia em si. Então, acho que daí já começa um certo problema, né? Porque eu dizer que eu sou dono da verdade a partir do meu livro que se diz o verdadeiro, então realmente não tem nem acabou a discussão, né? Só é verdade aquilo que está escrito no meu próprio livro. Aí pronto, é como se fosse um pai ou uma mãe dizendo para a criança: cala a boca que quem manda aqui sou eu. O que a criança vai poder dizer se é verdade que quem manda ali é o pai e a mãe, que são os donos da casa, é quem trabalha, é quem trazem a renda e são os maiores de idade? Então, né, não tem o que fazer. Acho que esse julgo que é imposto sobre aquele que crê, realmente não tem muito o que fazer, mas só retomando aqui a questão, eu ajudo as pessoas porque eu sinto que tenho que ajudar, ou quando eu penso que é propício que eu consiga ajudar cada uma delas, e eu simplesmente ensino, ou falo, ou trato da verdade que é absoluta, da verdade, por exemplo, do amor, da gentileza, né? Até tem sido um dos meus lemas atualmente aí, que a gente vive uma vida mais gentil, menos exigente e mais independente, e isso não tem a ver com fé, nem a ver com religião, nem a ver com Bíblia, nem a ver com praticamente nada, é só um estilo de vida que se quer adotar. E aí na sequência ele fala assim: e também como que você serve e conduz as medicinas, no caso a ayahuasca, para as pessoas, que tipo de música você usa, como que você faz isso? A forma que eu sirvo a medicina é de um ponto de vista terapêutico, né? Mas pode também ser espiritualista, porque a busca em si, ela vem daquele que toma, né? Então eu até posso fazer um ritual ali com uma temática, por exemplo, xamânica, né? Que tem a ver com os elementos da natureza, com os elementos da floresta, com a natureza de modo geral, Pachamama, Gaia e tal, mas a pessoa acessar uma outra coisa totalmente ligado à fé dela, ou totalmente ligado à forma com que ela vê a vida, ou uma temática que vai vir naquele dia, por exemplo, tratar a relação, né, de pertencimento, ou de dar e receber, alguma coisa que tenha a ver com constelação, ou um assunto com o pai da pessoa, com a mãe da pessoa. Então, o servir ou não servir na medicina, com certeza não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com religião. Aliás, no meu ver, quando a pessoa toma medicinas e ela continua muito enfiada em religião, com certeza a medicina ainda não chegou no lugar que deveria chegar. Ela ainda não acessou, né, um ponto aí fulcral que deveria acessar. Mas é só a minha opinião, tá bom? E aí ele pergunta de novo: eu pergunto isso com todo respeito, não quero questionar ou contrariar sua caminhada, é mais para que eu entenda mesmo e possa fazer um enriquecimento pessoal de como você consegue ajudar as pessoas. E aí eu finalizo aqui a minha resposta a este irmão, dizendo que assim, nós somos amor, né? E devemos fazer tudo florescer, independente da fé que professamos, independente dos livros que lemos, das canções que cantamos, ou das formas específicas de cada ritual. Acho que a gente tem que amar o próximo como a gente ama a gente mesmo, ou até amar ainda mais o próximo do que a gente ama a gente mesmo, ou a gente deve no mínimo se amar bastante, e tanto faz a questão dos outros, só da gente não atrapalhar, né, o próximo. Eu acredito que já ajuda muito, muito e muito. E eu acredito que não só eu, mas diversos padrinhos ou madrinhas espalhadas pelo planeta estão nessa missão, né, de ajudar o próximo, de tomar as medicinas, de viver um processo de autoevolução, de crescimento, de conhecimento, independente da fé que professem, independente da religião que professem, independente dos dogmas, da forma com que a religião ou com cada sistema de fé exige ali de cada pessoa. Acho que quem serve medicinas tem que servir acima de tudo pela prática, né, do amor deliberado, pela prática do amor por simplesmente amar, fazer por simplesmente fazer porque é o correto a fazer, porque é bom fazer, porque faz bem. A minha grande recompensa, a minha grande gana, assim, que eu adoro é quando eu olho para as pessoas no ritual e eu vejo eles assim, ó. Essa cara me anima demais, porque essa cara é a cara da virada, essa cara é a cara do
uau, eu entendi, agora chega, agora basta. Porque no final das contas, cada um tem a vida que tolera. Então o que as medicinas fazem? Elas nos colocam no estado de hipnose, elas rebaixam o nosso crítico, abrem um pouquinho o nosso inconsciente, nosso subconsciente, que há também quem diga que este lugar é o mundo espiritual e este lugar é onde você é o Deus do seu próprio mundo, este lugar é onde você é a divindade suprema e absoluta, em que você cria os seus próprios problemas. Então, consciente do seu poder, você mesmo pode resolver os seus problemas e salvar a sua vida, salvar tudo aquilo que você vive ou faz de ruim ou de errado. E eu acho que uma forma até aceitável, né, de se viver é neste lugar em que quase todos nós nos encontramos, diante da possibilidade de, uma vez que as medicinas entram, a gente rebaixa esse crítico, rebaixam esta imposição, esse autoritarismo da fé, porque quando a gente nasce, escolhem o nosso nome, escolhem o nosso time, escolhem a nossa religião, escolhem a nossa fé, escolhem o nosso tudo, né? E aí essa contrariedade que eu venho trazer, ou que várias outras pessoas manifestam, é exatamente sobre o direito de que, quando é que eu posso escolher aquilo que eu sou, aquele quem eu sou, aquilo que eu vou ou não vou fazer, aquilo que eu vou ou não vou crer, né? Quando é que eu posso escolher isso, já que escolheram isso para mim? E aí você vai crescendo, indo para uma fé, para uma religião, para um culto, para um centro, para uma igreja, para uma mesquita, para uma sinagoga, e aí de repente, na sua maioridade, um dia que você olha para o lado e fala assim, eu ouso pensar diferente, eu fiz tal prática, ou eu acendi, sei lá, determinada coisa e fez sentido, ou eu me senti bem, mas isso é contra a minha religião, isso é contra a minha fé. E agora, o que eu vou fazer? Quem poderá me defender? E aí você vai ver que no final das contas, se você analisar bem direitinho, me parece que ninguém vai vir te salvar. Me parece que não tem o paraíso. Me parece também que não tem o inferno. Então, tudo isso, no final das contas, são criações da religião, porque, querendo ou não, você concorde ou não, independente do que você vai achar desse meu vídeo, mas a grande verdade é que sempre vai se manipular grupos ou massas a partir do medo, ou a partir da obrigação de você me adorar para ir para o céu e de me obedecer para não ir para o inferno. Então, a custo de medo, opressão e pânico, as religiões ganham horrores de dinheiros, de seguidores e da fidelidade das pessoas, a quem eu peço extremo perdão por quantas vezes eu mesmo, enquanto cristão ou enquanto líder religioso que fui, né, reforçando toda essa ideia de medo, de pânico, de salvação, de perdição, de pecados e blá 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 blá, conseguir ali a atenção das pessoas, ou as lágrimas das pessoas, ou as ofertas e os dízimos das pessoas, embora eu nunca usasse para meu benefício próprio, era para pagar o aluguel, para comprar som, para ajudar ali alguém da própria igreja, mas é muito sutil, sabe, essa linha entre o que de fato você acredita, o que de fato você vive, o que de fato é verdade e o que de fato é toda aquela PNL que se vive nos templos, né? E que a maioria das pessoas, inclusive, fazem por simplesmente osmose, né? Por repetição, porque aprenderam assim ou porque é um jeito mais certo, mais correto de fazer. E tá tudo bem, né? Eu não tô aqui, eu prefiro 1000 vezes que se abram mil igrejas do que se abram 1000 bares ou 1000, né, cabarés, digamos assim. Nada contra essas coisas também, mas na igreja pelo menos se tenta ajudar, né? Se tenta pregar o bem, se tenta com que a pessoa viva melhor, ajude a família, seja um bom homem, seja uma boa mulher, mas aí a gente já começa a descambar em estruturas sociais, em estruturas de modelo familiar e governamental e espiritual e religioso, que aí deixam de se tornar interessante para aquele que tem liberdade de pensar. Então esse é o finalizar daqui do meu vídeo, pedindo para você, seja livre de verdade para questionar a tudo e a todos. Esse é o único e o maior direito que talvez todo esse sistema quer nos tirar, que é o direito de questionar. Você deve ou deveria buscar a sua total liberdade para questionar a tudo e a todos os sistemas, não para se insurgir, não para ir contra, não para lutar contra, mas para questionar. Será que ainda faz sentido? Será que é isso mesmo? Quantas vezes dentro da fé a gente vê uma fé não funcionar, um pedido não funcionar, né? Ou quando você pega, por exemplo, todo o genocídio acontecido no Velho Testamento, e mesmo como cristão eu falava assim, não podemos contra-atacar, não podemos sequer debater, não podemos sequer questionar, porque Deus sabe o que faz, né? Então assim, entre na cidade, Josué, entra na cidade e mata todo mundo, homens, mulheres, crianças e animais. Não foi do nosso time, não foi do nosso clã, não foi da nossa fé, não é do povo de Israel, mata e dizima tudo e todos, acaba com tudo. Da hora.
né? Interessante ponto de vista, que muitas vezes eu defendi, exatamente porque ele sabe o que faz, né? Então, ele é Deus, eu tô do lado dele, eu tô do lado da igreja, então eu tô do lado da vitória, eu tô do lado daquele de que é vencedor. Então, né, embora seja uma atrocidade, embora seja um super mal, mas como é o mal do meu patrão, então tá tudo bem, né? Eu não tô incluído aí, eu tô na ala dos salvos. Estranho, bem estranho. Mas assim, isso acontece em diversíssimas religiões, né? A gente tem um pouco mais de propriedade para falar de uma ou de outra porque fui de lá, porque participei de lá, porque nasci lá e porque fui expulso de lá, inclusive. Obrigado por toda a expulsão. Obrigado por... talvez eu não tivesse forças de sair sozinho daquele sistema e o sistema precisou me expurgar e eu sou eternamente grato por tudo que aprendi, por tudo que vivi, por todas as redomas de proteção que, querendo ou não, a religião também oferece, né, ao ser humano. Então, quando você entende o que aconteceu ou por que aconteceu, aí você agradece pela parte que foi boa, né? Deixa pra lá, deixa pro próximo, deixa pra quem tá precisando e segue seu caminho. Mas finalizo aqui este meu vídeo dizendo que isso não é pra atacar nada nem ninguém. Aliás, se tem uma coisa que a gente não sabe, é de nada. A gente não sabe literalmente nada. De nada, sobre ninguém, sobre coisa nenhuma. São sempre especulações em cima de especulações, da teoria, de uma possibilidade de uma especulação, de uma teoria da teoria do teoria. Então, só agradeço a oportunidade de ser livre para questionar. E se em algum contexto você concorda com o que eu estou falando, ou você discorda, inclusive, comenta aí abaixo, posta. Eu quero depois pegar esses detalhes para que eu possa fazer um vídeo um tanto maior, falando um pouquinho a respeito, talvez, da história das religiões, ou da história dessas estruturas, né, que tem a ver com o patriarcado, com monogamia, com as religiões, com as fundações, né, as egrégoras, de certa forma, e aí que isso enriqueça, né, a quem este vídeo chegar, tá bom? Eu sou o Thiago Alves, essa é a página da Alka Shalom, que é o nosso templo em que a gente cuida de medicinas da floresta. É uma casa diversa, né? Uma casa que aceita a tudo e a todos, sem a necessidade da pregação de qualquer estilo de salvação, ou de perdição, ou de pecados, ou de purificações. Vem ser você mesmo, vem ser livre, vem curtir com a gente, vamos consagrar para se melhorar, vamos consagrar para se divertir, vamos consagrar para se aperfeiçoar como ser humano que somos, para que os nossos dias aqui na Terra sejam mais gentis, menos exigentes e mais independentes. Fiquem todos no amor. Shalom, shalom. Porque shalom é paz. É só uma nomenclatura.